Olá, que Deus abençoe a sua vida e abra todos os seus caminhos. Estamos aqui iniciando mais um programa Saindo da Crise nesta segunda-feira, dia 25 de março. E eu tenho certeza que Deus lhe dá, através desta programação, a oportunidade para você se livrar das situações difíceis em que você se encontra. E em falar nisso, nós sabemos que muitas pessoas precisam de auxílio, precisam de ajuda nesse momento. E é por elas e para elas que nós deixamos à disposição o número da nossa central de atendimento espiritual. Se você precisa, anote aí, 11 3573 3500, para quem deseja mandar a sua mensagem. E 11 3573 3535, para quem deseja fazer a sua ligação. Há pessoas agora preparadas para ajudarem você. E anote aí também, pastoronline.com, para onde você que está aí com seu computador, pode também, através dessa plataforma, Pastor Online, entrar em contato com a nossa central. Nós queremos ajudar você, independente de tudo que você possa estar vivendo, independente de tudo que você possa estar enfrentando. Creia, Deus é grande e nós vamos apresentar essa grandeza para você aqui hoje. Nós vamos agora a uma matéria, preste bastante atenção e eu volto daqui a pouco. Você está enfrentando uma situação financeira difícil. Olha para todos os lados e não vê uma saída. Acredita que é impossível ter paz em meio a tantos problemas. A sensação é que ninguém vê os seus esforços, suas lutas diárias para continuar em frente. Acordar pela manhã tem sido um martírio e quando se olha no espelho, sua reação é chorar. Trabalhava como operadora de telemarketing e eu era aquela pessoa sempre desempregada. Eu ficava algum tempo em algum trabalho e aí eu cansava, enjoava, pedia demissão e aí eu demorava para me recolocar novamente no trabalho. Eu não tinha um pão para comer em casa. Eu passava fome mesmo, sim. Eu tive um casamento que não deu certo, né? E nesse casamento eu deixei uma casa, depois eu acabei me perdendo no mundo e tal, perdendo a empresa, eu tinha empresa, perdi o carro que tinha, bati, aí venho ao fundo do poço. Se é nessa situação que você se encontra, não sabe mais o que fazer, nem a quem recorrer ou qual porta bater, não perca mais tempo. Participe da palestra da Prosperidade com Deus e veja o seu poder se manifestar em sua vida, assim como o dessas pessoas. E aí foi quando Deus me inspirou para fazer um curso de corretagem, corretora de imóveis, e foi aonde realmente eu gostei e estou até hoje e nunca perdi nenhuma reunião assim. Eu consegui construir a casa de um valor aí, mais ou menos uns 250 mil reais. Eu consegui construir e fiz a casa do jeito que eu queria, com tudo, do jeito que eu queria mesmo, que eu sonhava. A casa com garagem para 3 carros embaixo, com o telhado alto, coloquei ar-condicionado, coloquei tudo. Já está tudo mobiliado a casa. Teu sucesso vem daqui, não vem nem de mim. O teu sucesso vem da onde? Daqui. Da sua fé, vem de Deus. Minha amiga e meu amigo, sabe o que acontece? Muitas pessoas enfrentam dificuldades e quando elas ouvem a programação na rádio e na TV, elas desprezam a oportunidade. Mas oportunidade é assim, ela vem e vai. Só Deus sabe quando uma outra oportunidade virá, se é que possa existir. Por isso que hoje, segunda-feira, é o dia que você pode decidir. Decidir aí agora onde você está, a fazer o que é preciso, dar um passo na mudança da sua vida, dar um passo para a transformação, para sair desta situação difícil. Você está endividado? Você, de repente, já pediu dinheiro emprestado a tanta gente. Você está dependendo do banco e o banco já disse que vai tomar sua casa, seu carro. Você está aí sendo ameaçado por agiotas. Você está vendo a sua empresa indo de mal a pior, a bancarrota. A folha de pagamento é superior ao que você, de repente, tem adquirido através
do que tem realizado por meio dessa empresa que não tem lhe rendido lucro. Você está desempregado, sabe? Com as portas fechadas perante você. Tome uma atitude. Faça como a Leia, que fez uma aliança com Deus. Ela um dia fez. Ela chegou a morar na rua. Mas pense comigo, se uma atitude mudou a vida dela, a atitude que te falta, se você tomar, também vai mudar a sua vida. Acompanhe o testemunho da Leia. Meu nome é Leia Oliveira, sou empresária. Antes, com o pacto com Deus, minha vida era uma miséria. Com 8 anos de idade eu trabalhava, passava muita fome, precisei pedir esmola, trabalhava em feira. Com 11 anos comecei a ir para a Igreja Universal. As coisas deu uma melhorada, mas eu não tinha um pacto com Deus, eu não estava firme. Então minimizou um pouquinho, minha mãe começou a trabalhar. Com 18 anos eu me afastei e foi a pior coisa que eu fiz, porque tudo piorou. Tudo piorou porque o vazio era pior, já não passava fome, mas a dificuldade, aquele vazio, um probleminha pequeno, era gigante. Era tão grande que eu pensava que eu não aguentaria. Fui embora do Brasil com 22 anos, estava com a vida mais ou menos. A vida financeira já estava estabilizada. Eu fui embora achando que lá fora ia ser melhor do que aqui. Eu esqueci o passado, esqueci a fome, achar que poderia resolver os problemas com as minhas forças. Mas isso não aconteceu, não. Me casei, meu marido, a gente brigava muito. Não tinha comunhão em nada. A gente só tinha brigas e brigas e brigas. Resolvi me divorciar. Em 2014 eu voltei para o Brasil. Quase morri 2 vezes. Num acidente, Deus foi lá e colocou a mão e disse: você precisa voltar. E eu voltei. O pacto com Deus, ele recuperou a minha vida. Meu principal problema era a dívida. A minha dívida era impagável. Era um valor que eu jamais imaginava. Imagina, uma pessoa que passava fome, de repente uma dívida tão grande, como pagar? Eu não saberia como pagar. Estava baseado em mais ou menos 1 milhão. Credores, impostos. E graças a Deus eu posso dizer assim, que o pacto me ajudou. O pacto com Deus, prosperidade, ela veio. Hoje, se eu falar que eu devo, não devo. Sumiu a dívida no meu nome. Eu tenho a minha casa própria. Não vivo mais na rua, porque eu já morei na rua, não. Eu tenho minha casa abençoada. Tenho meu carro, não passo mais fome. Depois que eu fiz o pacto com Deus, eu conquistei a minha empresa. Eu tenho minha loja, é uma distribuidora de produtos naturais, atendo o Brasil inteiro. Meus clientes, que quando eu trabalhava com 15 anos de idade, eu atendo hoje. E continuo atendendo. E gosto muito do que eu faço. Então, é bênção. É bênção. Não há palavra para descrever o que Deus faz na nossa vida. É um alívio dizer que eu não passo mais fome. Mas, olha, melhor de tudo isso é a paz que Deus me dá. O Espírito Santo é minha maior riqueza. É meu tudo. Eu posso perder tudo que eu conquistei, mas perder Ele, jamais. Não, Ele não. Ele está aqui. Porque o restante, se eu perder, com Ele, vem tudo de novo. Eu tenho minha paz da família, tenho os meus filhos, tenho minha vida abençoada, tenho a minha empresa, tenho o meu carro, tenho a minha casa. Não me escondo mais de ninguém. A palavra de Deus, lá em Malaquias, ela diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Muitas pessoas querem ver a diferença em suas vidas. Mas olha o conselho que o próprio Deus, através do seu servo, o profeta Malaquias, ele deu ao seu povo: volta, volta. Vocês querem que a diferença aconteça? Então é a hora de voltar. A hora de você decidir estar novamente no pacto, de voltar a vir às segundas-feiras. De repente você pegou a aliança no ano passado, ou esta mesmo, deste ano, no começo, que nós distribuímos. De repente você fez o pacto, tendo aí a Bíblia, várias Bíblias que nós demos a cada ano no propósito,
ou em outras épocas, e você de repente percebe que sua vida estagnou porque você parou. Então isso quer dizer o seguinte: quanto mais você anda, você avança, mais você conquista, mas quanto mais você para, mais a sua vida fica estagnada. Então hoje, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, na noite do pacto, e às 19h30, nós vamos estar determinando que nesse retorno a diferença aconteça na sua vida. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Nós vamos agora a esse intervalo que fala justamente sobre isso, a volta ao pacto no dia de hoje, e daqui a pouco eu retorno. Um dia você chegou aqui, com a vida destroçada. Fez parte desta multidão. Recebeu a direção e a força necessária para vencer, e em pouco tempo a sua condição já era bem diferente. Já não tinha mais o nome sujo, os negócios iam de vento em popa, os caminhos se abriram e tudo começou a dar certo. Seu tempo, todavia, se encurtou por conta do aumento do trabalho e já não havia mais espaço no dia para buscar a direção de Deus. Hoje você está longe, colhendo os frutos da sua aliança quebrada. Os negócios se foram, as dívidas voltaram a fazer parte da sua vida e a falsa sensação de bem-estar deu lugar à preocupação e ao desespero. Se um dia você fez parte desta multidão, já esteve no quadro dos vencedores e por um motivo ou outro quebrou a sua aliança e se afastou, chegou a hora de retornar. Nesta segunda-feira, 25 de março, venha e participe do dia da volta ao pacto, a oportunidade de você firmar uma nova aliança com Deus e recuperar tudo que perdeu, no maior congresso de prosperidade do mundo. A pergunta que muitas pessoas às vezes fazem é a seguinte: por que ter um pacto com Deus? Ninguém quer se aliar a alguém mais fraco, incapaz, indefeso. Todas as pessoas buscam aliar-se a alguém mais forte, mais capaz, não é verdade? Que garanta segurança, estabilidade, proteção. Assim também é com Deus. Quando nos aliamos a Ele, Ele nos garante e nos proporciona tudo isso. Por isso que é importante você definir e determinar o seguinte: espera aí, eu sozinho não posso, mas com Deus eu posso tudo. Eu sozinho nada consigo, mas com Deus eu consigo tudo. Por essa razão, eu quero chamar a sua atenção para um horário especial, 18 horas, claro. Se você não pode vir às 18 horas, temos durante o dia, pela manhã, à tarde, à noite, às 19h30, mas 18 horas, 60 minutos de poder. Pacto com Deus ao cair da tarde. Você pode ter certeza que serão os 60 minutos mais importantes da sua vida. Você vai chegar aqui trazendo seus problemas, mas você vai sair daqui levando solução, levando resposta, levando milagre. É o que muitas pessoas que têm dado os seus testemunhos no altar têm podido provar e comprovar e testemunhar. Vamos acompanhar esses testemunhos. Como é que é o nome do senhor? É William. William, você começou o pacto, você já fez. Como é que é a sua história? Eu estava afastado da igreja há um tempo. Aí eu conheci uma pessoa e ela me trouxe de volta dentro da igreja, né? E aí a gente iniciou o pacto. Ela já estava no pacto e eu iniciei o pacto junto com ela, né? Eu que estava desempregado, estava numa situação bem complicada. As coisas começaram a mudar. Eu fui contratado numa empresa internacional muito bacana. Comecei a vender muito, comecei a cada vez mais me aproximar, né, de Deus. E há 2 anos, mais ou menos, a gente fez uns investimentos, né? A gente comprou uns imóveis e a obra parou. E o dono da obra, ele desapareceu, não deu um golpe, né? Mas tudo ficou travado. E a gente firme no pacto, na palavra, vindo, pegamos o óleo, pegamos os elementos, a gente ia lá na obra, colocava os elementos.
E na semana retrasada eu fui lá na obra e tinha uns rapazes lá trabalhando, voltando com a obra. E aí eu, como quem não quer nada, eu perguntei, né, para eles o que estava acontecendo, se eles estavam retomando a obra. E eles me falaram que haviam retomado a obra naquele dia. Um dia antes teriam tentado retomar, não conseguiram por causa do material. E naquele dia eles estavam retomando a obra para entregar os apartamentos esse ano. Que legal, né? Dá certo quando obedece, né? Dá certo. Muito mais vai vir. E vai entregar e vai arrebentar. Deus abençoe. Como é que é o seu nome? Priscila. Priscila. Conta o que aconteceu. Bom, pastor, segunda-feira eu vim aqui à frente e o pastor falou, quem tem uma causa na justiça, levante a sua mão. Eu levantei a minha mão e disse para Deus, Deus, eu não tenho uma causa na justiça. Daí a voz saiu do altar e disse assim, teu cunhado. Daí eu comecei a orar por ele. Comecei a clamar que ele tem uma causa muito grande na justiça. Comecei a orar. Quando eu saí daqui da igreja, eu falei com eles lá em casa e contei o que tinha acontecido aqui no altar. Isso na segunda, né? Chegou na quarta-feira, o advogado dele liga e disse para o meu cunhado, a tua causa você ganhou, já saiu. Só que tu tens duas escolhas. Ganhar os 70% agora em mãos, que está na tua conta, ou esperar 100% daqui 6 meses que tu vai ganhar os 100%. Ele disse, não, eu vou esperar os 100%. Eu falei com ele, daí na outra semana falei com ele, eu perguntei, Cristian, a tua causa estava há quanto tempo? Ele disse, 2 anos. Eu disse, meu Deus, em 2 dias, Deus fez acontecer. Bem forte para o nosso Deus. Qual o nome do senhor? Meu nome é Paulo. Seu Paulo, qual o resultado alcançado através do pacto com Deus? Sim, pastor, teve um dia, umas semanas atrás, aí numa terça-feira, né, o dia que a gente abre o salão, a agenda estava totalmente vazia, pastor. E normalmente isso não acontece, porque a gente sempre tem clientes. E naquela terça-feira, eu vim na segunda no pacto, recebi a direção, né? E terça-feira, com a aliança, eu usei a minha fé. Toquei na agenda e determinei que aquele dia não ia terminar daquele jeito. E foi muito forte, pastor, foi algo muito forte. A gente trabalhou o dia todo, foi muito forte. Começou a aparecer cliente, começou, né? Foi muito forte, algo assim. Desculpe, como o senhor chegou, seu Paulo, na terça-feira, depois de ter recebido a direção aqui na segunda? Olha, pastor, eu cheguei lá determinado, né? Eu cheguei, mesmo a agenda estando, né? A gente viu aquela agenda naquela situação, mas chegamos na fé. Não chegamos desanimados, não olhamos a agenda assim, pô, está vazia, não. A gente olhou a agenda já com outros olhos, não, vamos determinar e vai dar certo. E oramos ali, toquei com a aliança do pacto na agenda, determinei que aquele dia ia ser um dia abençoado. E realmente foi. Você está vendo, meu amigo, minha amiga, muitas vezes você recebe a direção, mas não busca colocar em prática porque olha para a situação. O Paulo viu que a situação não estava indo bem, determinou com Deus, mas quando foi no dia seguinte, já chegou com um espírito diferente, e isso fez a diferença. Então, vale a pena, seu Paulo? Vale a pena, pastor, com certeza, eu não deixo de vir no congresso jamais. Olha, muito forte, vale muito a pena. Deus abençoe, muito mais vai acontecer, graças a Deus. Como que o senhor chegou aqui, nessa reunião, chegou na igreja, seu Círico? Eu cheguei endividado, né? Jurado de morte, viciado na pornografia, na bebida, tudo que não prestava, né? Assim, cheguei desesperançado mesmo, né? Não via mais uma saída para mim. Tinha uma semana para pagar uma dívida impagável naquela época, né? Jurado de morte, foi assim que eu cheguei. Depois que o senhor se converteu, recebeu o Espírito Santo, o que o senhor se tornou? Então, a diferencial da minha vida realmente foi quando eu recebi o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele me tornou um outro homem, né? Então, assim, os vícios, aquelas minhas fraquezas, a minha carnalidade, as minhas dúvidas, isso tudo, quando eu recebi o Espírito Santo, isso tudo ficou para trás, né? As lutas continuam, as dificuldades continuam. Então, a gente enfrenta lutas, enfrenta deserto,
Mas com o Espírito Santo, ele dando a direção, a gente vence. Então, assim, aquelas dívidas, os vícios, isso tudo ficou para trás, né? Quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi a direção de Deus, né? Recebi paz, sabe? Porque eu era uma pessoa que não tinha paz. Eu só conseguia ter uma paz na minha vida quando estava com o efeito do álcool. Quando eu estava no efeito do álcool, era uma anestesia, né? Mas depois era uma depressão, era uma vontade de morrer, era dívidas assim impagáveis. E, na verdade, eu não sabia nem mais o que fazer. Quando eu vim para a igreja, eu ouvi falar sobre o Espírito Santo, né? E eu me voltei para Deus, né? Deixei o que era errado e foquei em receber o Espírito Santo. Apesar de estar com muitas dívidas, muitas coisas para resolver, mas eu entendi que o Espírito Santo era o bem maior. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi, primeiramente, foi paz e direção, e consegui vencer tudo isso. O senhor foi obedecendo direitinho o que está escrito ali na palavra? O segredo é esse, né? Então, assim, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a jejuar, eu comecei a largar as amizades de bar, aquele futebol que depois virava a cachaça, eu parei com isso, me voltei para Deus, deixei de fazer o que era errado e realmente priorizei o Espírito Santo, né? Eu mostrei para Deus que eu não estava aqui só interessado nas bênçãos, só em resolver os meus problemas financeiros, minhas dívidas. Eu queria conhecer Ele, né? E mostrei para Ele com atitude que realmente eu queria conhecer. A empresa hoje, como é que está? Como é que estão as coisas? O que conquistou? Então, hoje eu tenho um casamento que eu não tinha. Hoje eu tenho paz. E assim, a minha empresa, hoje eu tenho uma empresa que trabalha com banheira de hidromassagem, com jacuzzi, com aquecimento solar. Então, a gente tem prosperado, né? E Deus tem abrido as portas, com lutas, com dificuldades. Mas, assim, cada ano que passa, há um acréscimo na minha vida. Então, hoje a gente tem apartamentos que estão alugados, a gente tem 4 carros, a empresa tem um carro, a gente comprou um sítio, construiu uma casa. E, assim, quando eu estou lá com a minha esposa, eu tenho paz, né? Tenho paz no meu casamento, tenho confiança nela, porque antes de conhecer a Deus, eu era uma pessoa totalmente desconfiado, tinha muitas brigas. Assim, a minha vida é realmente um inferno, né? Mas não foi porque Deus mudou a minha parte de fora, não foi porque Deus me tirou da dívida, me prosperou, que eu tenho paz. É porque eu recebi o Espírito Santo. Porque as lutas vêm. Tem mês que é uma guerra para fechar. É uma dificuldade no trabalho, é um cliente que dá a palavra na hora, ele não honra com a palavra dele. Mas isso não tira a paz que a gente tem, a certeza da vitória. E é priorizar o Espírito Santo, porque até o final, né? Esse é o segredo, bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe seu CDK. Muito mais vai vir. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus: poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus.
banhada a ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. E o que mais a gente pode falar, né? O que mais a gente pode mostrar? Os testemunhos estão aí, que comprovam que Deus é grande. E é o que toda segunda-feira nós determinamos. Se Deus é grande, grandes coisas Ele faz na vida daquele que crê. Mas crer não é ficar aí dizendo, eu creio, eu confio, minha vida não muda. É você tomar decisão. Fé é o que nós fazemos. Então hoje, segunda-feira, você pode estar às 7 da manhã, ou às 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, ao cair da tarde, e no principal horário, 19h30. Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, bem aqui no centro de Florianópolis. Você não paga nada para entrar, não paga nada para ouvir a palestra, pelo contrário. Você vem com o coração aberto e os ouvidos atentos e sai daqui abençoado. E como falamos, estamos aí vivendo a Semana Santa. Iniciamos ontem e hoje, segundo dia dessa caminhada intensa. Foi a Semana Santa, uma semana intensa para Jesus, até o Calvário, até o túmulo e até a sua ressurreição. Mas aquele que estivera morto ressuscitou e Ele quer também levantar a sua vida, ressuscitar os sonhos que morreram. Ele também quer transformar, dar vida a você que de repente se encontra tão abatido, tão triste. Eu quero lembrar até que nesta sexta-feira, 9 da manhã, na Sexta Santa, Sexta-feira Santa, nós vamos ter uma reunião forte, às 9 da manhã. Se prepare, se programe, traga a sua família para estar conosco. Viva esta semana, porque eu tenho certeza que se você viver, Jesus viverá na sua vida para sempre. Nós ficamos por aqui, mas eu deixo você com essa chamada falando sobre esta semana. Um grande abraço. O Domingo de Ramos celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Com ramos nas mãos e lançando suas vestes, a multidão abriu o caminho para o Filho de Deus entrar na cidade. E mais uma vez, este dia tão especial, que marca também o início da Semana Santa, será revivido, para que haja a entrada triunfal de Jesus em sua vida. Neste domingo, 24 de março, participe do Domingo de Ramos, às 7, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal.